com muita alegria que a Fundação Tiago Gonzaga começa hoje o Voto pela Vida, um projeto que incentiva o exercício da cidadania e o protagonismo da juventude, e, acima de tudo, a preservação da vida em Porto Alegre. Eu sou a Brenda Parmediani, da equipe Vida Urgente, e estarei facilitando o encontro de hoje. Mais de 700 jovens participaram de debates compartilhando suas demandas e sonhos para a nossa cidade. O resultado está no Manifesto da Juventude, entregue aos candidatos e candidatas à Prefeitura de Porto Alegre e que estarão conosco nesse espaço de troca, apresentando como entendem o futuro da mobilidade segura na capital. Hoje, neste primeiro evento do Voto pela Vida, então, temos o prazer de receber a candidata à Prefeitura de Porto Alegre e deputada pelo Partido Socialismo e Liberdade, Fernanda Melchionas. Fernanda é deputada federal e foi vereadora por 10 anos em Porto Alegre. Confia na força do povo da periferia e na capacidade de luta e resistência dos trabalhadores, das mulheres, das LGBTI+, da juventude e dos estudantes como motor das grandes transformações. Esteve na linha de frente pelo impeachment de Bolsonaro, cujo pedido coletou mais de 1 milhão de assinaturas. Na Câmara, lutou pelo auxílio emergencial e aprovou 3 projetos de lei que garantiram direitos para o povo na pandemia. Defensora das mulheres, foi a vereadora mais votada em 2016 e a deputada federal com mais votos em 2018 no estado. Agora, se apresenta pela primeira vez para governar Porto Alegre. Fernanda lutou com as comunidades pelo direito à moradia. Aprovou, em 2015, um projeto que transformou 14 ocupações urbanas em área especial de interesse social para a construção de habitações populares. Junto com a mobilização da juventude, derrubou o aumento das passagens em 2013 e abriu mão de receber aumentos de salários dos vereadores em 2016 e 2017. Boa noite, Fernanda, e obrigada por ter aceitado o convite para estar neste bate-papo cheio de vida com os jovens aqui presentes. Para começarmos, gostaríamos de ouvir as suas ideias iniciais sobre mobilidade e segurança no trânsito para Porto Alegre. Boa noite, Brenda. Boa noite, Diza. Um prazer estar com vocês, cumprimentar também o Eduardo. E eu estava te vendo perfeitamente aqui, Diza, mas a gente não sabe, né, qual é o critério de escolher os quadrinhos, coisas da mas tecnologia. Já te achei, tô te vendo. Ah, viu só? Mas eu quero agradecer de blusa muito. rosa ou pink, alguma coisa. Isso. Com a minha biblioteca atrás. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tu sabe do meu carinho e admiração pela Fundação há muito tempo, né? Desde o tempo que eu era estagiária do curso de Biblioteconomia e tive a oportunidade de conhecer a Fundação numa palestra que vocês fizeram. E eu acho que é uma luta muito importante, depois, desde então, como vereadora e agora como deputada federal, tentando reverter, né, a tentativa de alterações estruturantes no Código Nacional de Trânsito. De novo, estava vocês lá na luta em defesa da vida, né? E nós também. Então é um prazer mesmo estar aqui com vocês, sobretudo com a juventude, que eu concordo muito com a Diza, com a Brenda. Não são futuro, são presente. São presente agora, defendendo, né, direitos, defendendo as liberdades democráticas, defendendo a educação, né? O Brasil não está pior, graças à juventude que em 2019 se mobilizou contra os cortes de verba na educação para que a gente não tivesse um ataque obscurantista à produção de ciência, tecnologia ou conhecimento. Então, a Brenda já me apresentou. Eu tinha pensado que os 5 minutos eram de apresentação, mas ela leu bastante. A gente está fazendo uma chapa junto com o PCB, a UP e o PSOL, né, que é o meu partido, com o Márcio Chagas, que vocês conhecem da luta antirracista e do combate ao racismo no futebol, mas que, além de tudo, é professor de educação física, tem 10 anos de experiência na rede municipal de Esteio e que é um defensor aguerrido dos esportes, da cultura, do lazer. Eu acho que o tema da mobilidade e da proteção da vida, evidentemente, andam casados. Eu gostei muito da carta que vocês fizeram, porque quando a gente pensa nos dados no Brasil, vai ver que as mortes de trânsito são absurdas, gente. São absurdas, são estimativas maiores do que países em guerra civil. Nós estamos falando de 47 mil vidas perdidas para o trânsito, sabe? E 400 mil pessoas que ficam com alguma sequela, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Então, isso é muito grave. Boa parte dessas mortes poderiam ser evitadas. Com campanhas de conscientização, é óbvio, acho que a conscientização é necessária, com campanhas de fiscalização, com a efetivação do Código Nacional de Trânsito, que tem coisas muito boas, mas que, infelizmente, não só
o Fundo Nacional, né, de Segurança no Trânsito pouco foi executado com seus recursos, mas que agora acaba de ser alterado pelo Congresso Nacional, né, com a nossa contrariedade em alguns pontos. A gente conseguiu reduzir alguns danos, conversávamos no início aqui, né, que em meio à pandemia se alterou de novo o Código Nacional de Trânsito, e que eu acho que num momento como esse certamente não contribui fazer um debate desse sem audiências públicas, sem consultar, né, e conversar com a cidadania, porque nós estamos falando de vidas, tá? De vidas. Se a gente pegar a maior parte das mortes, tu me diz em um minuto, Brenda, porque para eu não falar muito, pode me avisar? Na verdade, já estamos em 3h20, Fernanda. Tá, então vou puderes concluir. Ir encerrando. Isso. A gente tem um problema muito grande. Boa parte das mortes de pedestres, de pessoas, condutores de moto e também ciclistas. Eu acho que a gente precisa de uma revolução na mobilidade urbana. Isso pressupõe investir no transporte público, e ele precisa ser barato e de qualidade, porque as pessoas deixam de andar de ônibus, porque anda superlotado e ainda paga caro. Porto Alegre tem a maior tarifa do país, então não é qualquer coisa. Nós queremos uma auditoria no sistema de transporte, criar um fundo público com os recursos das multas que as empresas devem, mas também parte das multas da EPTC, para financiar a mobilidade urbana e financiar o plano diretor cicloviário, porque não é possível que os ciclistas tenham que cometer um ato de coragem para andar de bicicleta em Porto Alegre, porque são cortados no trânsito, porque não tem REX nos ônibus, porque não tem integração. Nós precisamos discutir também o transporte hidroviário. Gente, Porto Alegre tem um rio maravilhoso. Como é que a gente não pode pegar um barco aqui no gasômetro e enfim, né, chegar longe? Como é que a gente não vai até o extremo sul de barco, por exemplo, ou nas ilhas? Então, são meios de transporte menos poluentes e necessários para enfrentar essa questão, né, do afogamento, e também de combater essa ideia do uso do carro individual. Andar de transporte público tem que ser bom, tem que ser agradável, tem que ser mais barato, tem que ser vantajoso para as pessoas. E, além disso, pensar em medidas para proteger a vida. A gente tem que ver as estatísticas de Porto Alegre. De fato, reduziu o número de mortes no trânsito, que é importante, mas 76 vidas são 76 vidas, é preciso zerar, né? A gente tem que seguir buscando isso. Passa por conscientização, passa por desenvolver e facilitar a vida do pedestre, melhorar a iluminação, melhorar as calçadas, ter calçadas acessíveis. Gente, 400 mil porto-alegrenses têm algum tipo de deficiência. A gente tem uma cidade que não é inclusiva. Então, acho que tem muita coisa para trocar, mas quero ouvir vocês, não vou falar demais. Obrigada, Fernanda. Agora é a vez e a voz Brenda, da Juventude Vida Urgente. Eu só quero... Diz, pode falar. Eu só quero avisar que eu vou sair, porque eu gostaria de ficar até o fim, porque eu acho... Mas eu vou assistir depois, né? Vocês vão botar nas redes sociais isso, né? Isso, vão me mandar, tá certo? Porque eu tenho que ir no grupo de apoio de pais que perderam filhos, viu, Fernanda? Que hoje vai ter o grupo virtual, tipo um final de tarde, que a gente vai conversar um pouquinho. Eu não posso deixar eles lá esperando. É para que não tenha mais pais procurando a fundação, para que não tenha mais esses grupos, que a gente quer um prefeito ou uma prefeita comprometido com a vida, porque que circulam nas avenidas e ruas são vidas. Beijo no coração. Vou esperar só a pergunta, querida, do jovem para ver uma pergunta e depois estou saindo, tá? Não é aquelas coisas de político que só faz a abertura e sai fora. É porque eu tenho que ir para o grupo de apoio mesmo, você sabe. Tá bom, Diza, obrigada. Agora, então, é a vez e a voz da Juventude Vida Urgente. Pedimos que vocês sejam breves nas suas questões e que a candidata mantenha as respostas em cerca de 3 minutos, para que a gente possa, assim, ter mais jovens com a oportunidade de participar. Serão aproximadamente 25 minutos para perguntas e respostas, e nós vamos começar, então, com uma pergunta do Cassiano Ferreira, do Colégio Marista Champagnat. Boa noite, Cassiano. Boa noite a todos, candidata. Então, eu represento o Colégio Marista Champagnat e vou fazer uma pergunta. Então, aqui em Porto Alegre tem muitas ciclovias, corredores de ônibus, faixas, sinaleiras e muitas ruas esburacadas. Com tudo isso, fica uma confusão e uma atrapalhação no trânsito. Como é que tu pensa para melhorar a organização do trânsito, diminuir tempos de deslocamentos? Já? Olha, Cassiano, desculpa, só meu telefone tocando, mas obviamente eu não vou atender. Só um pouquinho.
Eu acho que a tua pergunta é bem importante. Na verdade, eu vejo que falta uma integração, né, no transporte coletivo de uma forma geral. Agora começou a se construir, né, faixas exclusivas para ônibus, que eu acho que é importante, porque a gente tem que desenvolver uma lógica de facilitar com que os ônibus consigam fazer o seu trajeto de maneira mais rápida, né? Só que essas ciclofaixas, ou essas faixas exclusivas, ou mesmo ciclovias e ciclofaixas, tem que partir de um pressuposto de um plano integrado, né, de mobilidade, que eu acho que é o que mais falta em Porto Alegre. Integrado em várias maneiras. Primeiro, buscar essa integração juntando todos os tipos de modais possível, né? Se tu parar para pensar, por exemplo, a gente poder andar um pedaço do trajeto de bicicleta, ter o REC no ônibus, depois pegar a bicicleta e andar a outra parte, seria o básico, mas hoje a gente não tem RECs nos ônibus, né? A gente não tem essa ideia, nem os bicicletários adequados em boa parte dos estabelecimentos públicos para que a gente possa ter esse tipo de integração. Então, acho que uma política de mobilidade séria tem que tirar o plano diretor cicloviário do papel, são 495 quilômetros previstos no plano diretor cicloviário, nem 85% disso foi efetivado. E o plano diretor foi votado em 2012, né? Em 2012, faz tempo. Bom, qual é o problema? Não tem investimento dos governos. A gente tem que pegar um pedacinho das multas de trânsito para financiar a política de mobilidade e os outros modais de transporte, para facilitar, né, os ciclistas de andarem na cidade, para melhorar a circulação dos pedestres, para melhorar a mobilidade nos ônibus. Por isso que a gente está criando no nosso programa esse Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, que é a BARC, o dinheiro que as empresas de ônibus devem ao município de Porto Alegre, que são 60 milhões de reais, só, né, no último período. Claro, agora na pandemia eles tiveram mesmo uma dificuldade, mas elas devem há muito tempo para o município de Porto Alegre, nós queremos cobrar. Mas também uma parte das multas, para que esses recursos, né, das multas aplicadas nos carros, possa financiar políticas de mobilidade que facilitem o transporte público, assim como... Oi? Assim como o transporte hidroviário, né? Porque, veja, a lei que institui o transporte hidroviário é do final da década de 80, foi o Pedro Ruas, que é, né, do pessoal, inclusive candidato a vereador, muito amigo meu, foi meu colega de bancada, ele aprovou lá na década de 80. E só nos últimos anos saiu do papel, mas saiu pouquinho do papel, porque só leva até o Barra Shopping numa tarifa cara. A gente precisa, né, ter meios de transportes menos poluentes, usar mais o nosso rio. Então, eu acho que a gente tem que criar um plano de mobilidade que integre os modais e que, sobretudo, ouça a cidade. E nós temos muita gente para ouvir, muita gente para ouvir. Vocês, do Vida Urgente, os motoristas, os cobradores, os motoristas de aplicativo, os ciclistas, os pedestres, pelo amor de Deus, os pedestres precisam ser ouvidos, né? Enfim, tem uma gama de pessoas que precisa ser ouvida. E Porto Alegre, que já foi tão inovador em outros mecanismos de participação, não pode não ter mecanismos de participação e de controle social, inclusive para pensar uma mobilidade urbana integrada que facilite a vida das pessoas. O que a gente vê é só piorar e concluo mesmo por aqui, né? Ainda mais com o trânsito cada vez mais caótico, são muitos carros sendo emplacados, vocês sabem bem disso, e com transporte tão caro, enfim, às vezes as pessoas demoram 1h40 para chegar em casa, muito por conta do engarrafamento. Tem que investir em transporte de massas, menos poluente, e para isso tem que ser atrativo, né? Mais barato e integrado com outros modais. Obrigada, Fernanda. Tu falaste bastante agora sobre a questão do transporte público coletivo, e a Brenda Silva, do Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, eu sei que tem uma pergunta sobre transporte coletivo, então, Brenda, pode fazer a tua pergunta. Meu nome é Brenda, eu sou do Emílio Massot. Minha pergunta é assim: nós temos visto as empresas responsáveis pelo transporte coletivo reclamarem de problemas financeiros e eles se deixarem de investir em manutenção e não tem renovação de frota. A nossa tarifa é a mais cara do Brasil. As empresas recentemente reduziram os salários dos trabalhadores, mas não reduziram a tarifa. Para termos uma mobilidade urbana menos violenta e mais voltada ao ser humano, é importante termos um transporte coletivo de qualidade. Candidata, qual é a sua solução que você pretende usar para resolver a crise de transporte coletivo da nossa cidade?
Olha, Brenda, eu acho que é preciso não ter, perdão da palavra, mas não ter rabo preso com os empresários. Infelizmente, todos os governos que passaram deram aumentos acima da inflação, enquanto jogavam a culpa aos olhos do povo no meio passe dos estudantes, no salário dos rodoviários. O que aconteceu foi que o transporte perdeu qualidade, os rodoviários perderam salário, foi bem legal que tu botou isso na tua pergunta, e, ao mesmo tempo, eles mantiveram lucros indevidos e ilegais. Na única auditoria que teve, que foi em 2013, se comprovou que eles ganharam 25 centavos a mais de cada passageiro, né, Brenda? Como se os ônibus estivessem rodando quando estavam estacionados na garagem. Num cálculo por baixo, eles embolsaram 72 milhões de reais, na única auditoria que teve aquela luta da juventude, e eu e o Pedro Ruas fizemos uma ação jurídica e política que conseguiu revogar aquele aumento. Se não fosse isso, talvez a passagem fosse R$ 5 hoje em Porto Alegre, o que é surreal. E é o tipo de transporte que é o seguinte: se a qualidade vai mal, porque as pessoas vão que nem sardinha enlatada, porque a linha não passa no horário, e as pessoas deixam de andar de ônibus, fazem vaquinha, vão de aplicativo, vão com um colega, ou seja, o sistema perde passageiro, eles aumentam a tarifa. Se não perde passageiro e está todo mundo andando, eles aumentam a tarifa também. É isso que aconteceu ao longo dos anos em Porto Alegre. Eu quero fazer uma auditoria com lupa. Queremos também, como eu disse na abertura, cobrar os 60 milhões que eles devem para o município de Porto Alegre da Câmara de Compensação Tarifária. Queremos a gestão pública dos valores antecipados, porque hoje, quando, né, o funcionário que tem lá o Vale Transporte paga antes antecipado a empresa e um percentual do salário dele, esse dinheiro fica na mão das empresas, Brenda, não fica com o controle público para investir, inclusive melhorar a mobilidade. Então, isso é surreal, sabe? É a raposa cuidando do galinheiro. Não pode, a gente precisa ter o controle público dessa bilhetagem. E a gente quer fazer as empresas pagarem ou com dinheiro mesmo, para financiar a mobilidade, ou dando frota para Porto Alegre para ampliar a Carris. A Carris já foi um modelo de qualidade de transporte, só que foi muito desmontado. O Marquesã só tentou privatizar a Carris, sabe? Não, a gente quer uma Carris ampliada. Eu queria também fazer um registro, porque foi muito importante que tu falou que eles reduziram o salário. Agora, o Marquesã fez um acordo com as empresas, dando 37 milhões de dinheiro público. Gente, 37 milhões é mais do que a prefeitura gastou em 2019 o ano inteiro com cultura. Só para, né, pensar em cálculos proporcionais. A prefeitura gastou 22 milhões em cultura o ano passado, ele está dando 37 milhões para as empresas e não garantiu a manutenção dos postos de trabalho dos rodoviários e cobradores. As empresas estão demitindo, estão reduzindo o salário. Isso é um escândalo. É dinheiro público, sabe? É dinheiro público que deveria... Tudo bem, na pandemia tudo piorou, mas enfim, se tem dinheiro público para financiar transporte, tem que ter passe livre para a gurizada, tem que ter manutenção de emprego com esse recurso, porque isso é inadmissível. Então, a gente precisa fazer uma revolução no sistema de transporte. O primeiro passo para isso é ter coragem para enfrentar os interesses dos empresários, e isso nós temos, né? Até porque a gente já mostrou, eu digo sempre que eu tenho orgulho, Brenda, que eles, na época que a gente reduziu a tarifa, não me lembro se foi em 2013 ou 2016 que a gente conseguiu revogar também, vigorou 3 semanas, que eles compraram uma página de jornal na Zero Hora atacando a mim e ao Pedro Ruas. Eu disse, isso é motivo de orgulho, né? Se os empresários de trânsito, porque esse serviço que eles prestam em Porto Alegre é péssimo, e infelizmente a gente não teve, né, governos com coragem para enfrentar os interesses dos poderosos, mas mesmo sem a caneta nós fizemos, e agora a gente pede a oportunidade de ter a caneta para fazer uma revolução no sistema de transporte. Obrigada, Fernanda. Nessa sequência, ainda sobre a questão do transporte coletivo, o Thiago Gruner, que é voluntário Vida Urgente já há 10 anos e hoje é professor no Colégio Anchieta, queria fazer uma pergunta. Thiago. Obrigado, Brenda. Boa noite, Fernanda. Aproveitar esse gancho, então, que a gente está falando do financiamento do transporte público, eu queria, resgatar o fato de que o pessoal sempre foi muito ativo na questão de barrar os aumentos das passagens, né? Tu já colocaste aí algumas propostas que o Executivo poderia trazer em termos de política para continuar a evitar esses aumentos, sobretudo os acima da inflação, né?
e eu queria te ouvir a respeito do pacote do atual prefeito, né? Então, a gente tem algumas coisas ali, a manutenção ou não desses postos de cobradores, tu tocou rapidamente nesse assunto, eu queria saber a tua opinião, se tu defendes uma manutenção total, uma redução paulatina, né, desses postos, a tarifa sobre os aplicativos, o pedágio urbano, grosso modo é isso, né? E acho que, sobretudo, o que interessa muito para a gurizada aqui também é se haveria um valor diferenciado ainda para os estudantes, isenção para aqueles que não teriam a renda necessária, mas para quem tem, paga um pouco, enfim, como é que tu vê isso? Obrigado. Thiago, eu quero te agradecer muito a pergunta, tudo bem? Ela é muito importante. Eu vejo assim, eu acompanhei esse pacote quando o Marquesan mandou, ele mandou no final do ano passado, já de saída da prefeitura, 3 anos depois, né, para dizer que fez algo para não aumentar a tarifa, quando na verdade um pacote que tem algumas coisas boas, eu quero comentar, tem algumas coisas boas sim, mas ele botou o pacote como um balão de ensaio para tirar direitos dos cobradores. Ele queria gerar o desemprego de 3.600 cobradores. Foram derrotados, ainda bem, pela luta dos cobradores, e o Roberto Robaina, nosso vereador, participou muito dessa luta. Assim como os estudantes. E o projeto é isso desde o início do governo Marquesan para acabar com o meio passe, né? Que eles fazem uma renda salarial, mas que a gente sabe que na prática é para acabar com o meio passe da gurizada, sabe? E tem muito impacto na vida das famílias. Hoje o transporte é uma das coisas que mais impacta o orçamento doméstico. Então, acabar com o meio passe seria péssimo, né? Para todos, eu acho que a gente teria que caminhar para uma ideia de passe livre, né? Mas deixa eu voltar no pacote, se der tempo eu falo do passe livre. O pacote, então, ele mandou isso com balão de ensaio. O único projeto que eu acho que é bom do pacote é o projeto que coloca os recursos do Vale Transporte na mão da prefeitura e institui o passe livre para os trabalhadores com carteira assinada, porque estaria, né, seria mais barato a aquisição e, ao mesmo tempo, esses trabalhadores ganhariam o passe livre. Não é uma boa ideia para subsidiar, inclusive para reduzir tarifa. Pedágio urbano eu acho um escândalo, porque a gente tem que pensar que quem vem de Viamão, de Alvorada, é trabalhador, gente. É trabalhador, as pessoas vêm a Porto Alegre trabalhar. Se tu vai impactar no orçamento doméstico em mais R$10 dia, ou sei lá, R$6 dia. Eu trabalhei em Gravataí, que ano foi? 2007. Tem um impacto gigante na renda doméstica o pedágio, né? Então eu acho isso ruim mesmo. Mas a taxação de aplicativos, se fosse garantido que fosse só para as empresas, sem poder repassar para o consumidor e para os motoristas, seria correto. Mas ele fez de uma maneira errada, que é taxando o quilômetro rodado do motorista. Que é, gente, quem trabalha 13, 14 horas, é sério. Vocês pegam Uber, pegam 99, todo mundo pega. Basta falar com o motorista, as pessoas trabalham horrores para ter um orçamento razoável, não param nunca. Tu vai taxar esse? Não. Eu, inclusive, quero criar um aplicativo público com a Procempa, que tem tecnologia para fazer, deixando 95% dos recursos com o motorista para ter mais segurança para os usuários e também ter uma gestão pública. Mas é possível ampliar a taxação sobre essas grandes empresas de aplicativo. Acho que sim, aí acho que é válido, desde que não recaia sobre o trabalhador. Ótimo, obrigada, Fernanda. Ainda sobre, tu tocaste agora na questão dos aplicativos, o Lorenzo Barcelos, do Colégio Leonardo da Vinci Alfa, tem uma questão que vai bem ao encontro do que tu falavas, então, Lorenzo, podes fazer a tua pergunta. Bom, boa noite, candidata. É um prazer estar aqui com vocês todos. Então, sobre os aplicativos de transporte, é um fato que eles mudaram muito o trânsito na cidade. Hoje em dia é muito mais acessível e prático, como tu bem disse, a gente pegar um Uber de onde a gente estiver a qualquer hora. E também é inegável que essa tecnologia é extremamente benéfica para todo mundo no trânsito, seja para o motorista, que tem um emprego mesmo quando a tendência é a demissão em massa dos funcionários, quanto para o passageiro que pode deixar o carro em casa, evitando de dirigir alcoolizado, reduzindo o impacto ambiental, enfim, vários outros benefícios que a gente tem. Mesmo assim, eu vi no recente debate da Band que a senhora fez duras críticas sobre esses aplicativos, propondo inclusive a criação, agora como tu mencionou também,
a criação de um aplicativo municipal de transporte que deixaria 95% do pagamento pela corrida para o motorista. Isso tudo em meio a uma escassez de recursos financeiros por parte da prefeitura. Eu queria saber qual a tua opinião sobre o tema, como os trabalhadores desses aplicativos seriam afetados na tua gestão e como é possível viabilizar um serviço desses partindo da prefeitura. Muito obrigado. Lourenço, primeiro a senhora está no céu. Eu não sou mais tão jovem que nem vocês, mas também tô no meio do caminho. Mas olha, eu acho que é muito importante a tua pergunta, porque, veja, tu mesmo falaste, é uma oportunidade de trabalho em meio a uma pandemia, e é verdade, né? Muitas pessoas trabalham com os aplicativos, inclusive aplicativos de entrega, né, durante a pandemia e antes dela. Hoje se estima que tenha 20 mil motoristas de aplicativo em Porto Alegre, é bastante gente. Mas embora a gente fale, as pessoas trabalhem, elas não têm nenhuma relação trabalhista. Ao contrário, né? Ao contrário, fica sem... Se o aplicativo te bloqueia, por bem ou por mal, né? Te bloqueia por alguma coisa, tu não tem sequer direito à defesa. Se tu fica doente, tu não trabalha, tu não recebe, né? Então, veja, e ao mesmo tempo, o Uber, o 99, enfim, são grandes empresas internacionais. O Uber é avaliado em 65 bilhões de dólares na Bolsa de Valores. Eu acho que eles ficaram com 40% da corrida de quem bota a sua vida, e a vida mesmo, né? Já tivemos vários casos de motorista de aplicativo assassinado, infelizmente. E eles pedem coisa simples, sabe, para segurança, Lourenço, tipo senha, porque roubam teu celular, né? Digamos, tu tá aqui, espero que não te aconteça, né? Mas estamos fazendo hipoteticamente, roubam teu celular. Tu não tem senha, a pessoa que roubou chama um Uber, é uma emboscada para pegar o carro. Então, coisas pequenas, e nem isso as empresas aceitam, sabe? Então, essas pessoas colocam a sua vida, o seu carro, né? Muitas famílias não recebem sequer a indenização, é uma luta. Eu conheci famílias aqui nessas lutas da Câmara de Vereadores, de pessoas que perderam a vida, de motoristas, a maioria homens, embora esteja crescendo o número de mulheres, o que é bom também, porque nós gostamos, eu como mulher, gosto muito de pegar um Uber com uma mulher, ainda mais de noite, ainda mais voltando numa festa. Acho que a gente tem que pensar também essas coisas, né, de uma cidade para as mulheres, mas enfim. Então, eu pensei muito sobre isso. Eu já defendi essa ideia de um aplicativo público desde quando a Uber entrou aqui. Mas a gente não tinha caneta, né? E tu não pode obrigar o governo a fazer quando tu é vereador. Seria inconstitucional uma lei desse tipo. O que a gente está propondo pela Procempa? Porque a Procempa tem tecnologia, a gente tem técnicos de excelente qualidade. Poderiam fazer, né, essa gestão porque demanda tecnologia. Por isso a gente ficaria com a prefeitura com 5% dos recursos para financiar isso. Para financiar no sentido de financiar a tecnologia, a gestão, a seleção das pessoas, até os motoristas de táxi poderiam também se inscrever nesse aplicativo, que esses perderam um montão na pandemia, sabe? Então, assim, muito ralados. Então, a gente pode fazer, e com 5% é suficiente para gerir, e 95% fica com o motorista. Seria uma forma de criar, né, esse aplicativo municipal, sem ser uma concessão pública como é o táxi, porque isso já existe, é tabelado, etc. Uma coisa que a gente deveria debater só é a questão da tarifa dinâmica. Como o aplicativo é público, eu acho que a gente não deveria, mas é uma coisa que a gente tem que debater com a cidade, com os motoristas, com os usuários. A gente não deveria ter tarifas dinâmicas tão absurdas, né? Quando chove, por exemplo, tá todo mundo atrás do aplicativo, às vezes a corrida fica 5 vezes mais cara. Eu acho que é injusto com o usuário, mas é um debate que a gente tem que fazer com a cidade. Obrigada, Fernanda. Agora temos uma pergunta que também ainda aborda um pouco a questão dos aplicativos, da Luísa Roberto, do Anchieta. Oi, tudo bem, Fernanda? Aqui quem fala é a Luísa. A minha pergunta é sobre os aplicativos mais relacionados à comida, que tem crescido muito nessa pandemia. Eu queria saber se tem alguma forma de alterar algumas políticas para a defesa desses trabalhadores e como a prefeitura pode ajudar a mudar essa realidade que eles têm de poucos direitos e de precariedade, de certa forma, que a gente vê nos dias de hoje. Nossa, Luísa, vontade de te dar um abraço. Eu estou lutando por isso há tanto tempo na Câmara dos Deputados. A gente tem vários projetos lá, inclusive o 1665, que a gente apresentou em abril, né, com o nosso deputado Iva Valente, que eu também sou coautora, que é bem isso que tu falou, sabe? Vejam, bom, a precariedade é brutal, né? Muito, muito. No caso dos entregadores de alimento, aumentou
o número de horas trabalhadas por conta da pandemia, né? Muita gente pediu comida, inclusive nós todos, né? Eu suponho, acabou pedindo no início da pandemia, e eles reduziram a remuneração. A média é R$930 por mês, gente. Numa jornada de 12, 13 horas. Então, essa luta eu estou fazendo lá no Congresso também, eu acho que ela tem que seguir, porque tem que ter uma regulamentação nacional também de direitos, né? Bloqueio injusto, o pessoal se acidenta, não ganha indenização. No início da pandemia, sequer álcool gel e máscara ganhava, né? Não tem garantia mínima, fica doente, não tem nada de garantia. Então, é preciso um debate estrutural, porque isso é uma forma de precarizar os direitos trabalhistas. Eles vendem como se fosse uma forma de empreendedorismo, gente. Mas não é empreendedorismo. A pessoa entra com a sua vida, com a sua moto, com a sua bicicleta. Bom, vocês lembram daquele caso gravíssimo que o menino faleceu, né? Acho que foi em São Paulo. E quando um usuário ligou para o aplicativo, a pergunta do aplicativo, a pergunta da empresa foi com relação ao material entregue, não à vida de alguém, que obviamente tem uma relação trabalhista. Mas, enfim, em termos municipais, né? Essa luta tem que ser feita em âmbito federal. Eu quero, como prefeita, ajudar também essa luta em âmbito federal. Acho que a gente tem algumas demandas, como, por exemplo, construir esse aplicativo público também para entregadores de comida, que é muito importante, porque reduziria, né, o quanto vai para a empresa, mas as empresas que quiserem operar em Porto Alegre, seguir operando em Porto Alegre, que poderão, né, ninguém vai ser expulso, ao contrário, teriam que cumprir algumas regras municipais, como, por exemplo, pontos fixos para que esses trabalhadores possam ir no banheiro, Luísa. Eles não têm banheiro. Passam, sabe, é uma coisa surreal, não tem onde comer. Tá lá andando com um Shining Box, que tem um cheiro maravilhoso, e tu não tem um vale-refeição, tu não tem uma alimentação, tu não tem um lugar na cidade para parar. Isso é uma coisa que é de competência do município, pode ser feito. Acabou de ser feito no Distrito Federal por um projeto de lei do deputado distrital Fábio Félix, e é muito importante para a categoria. Nós queremos um desses pontos de descanso, alimentação, banheiro, no mínimo um por região do orçamento participativo, para que esses entregadores possam ter um mínimo de dignidade, um mínimo, que é poder ir no banheiro em meio à sua jornada de trabalho. Obrigada, Fernanda. A gente está quase se aproximando aí do fim, mas ainda temos tempo para algumas perguntas. A Beatriz Amores, que é voluntária Vida Urgente, quer fazer uma pergunta para ti. Oi, Bia. Desculpa, gente, vi problemas técnicos aqui no computador antigo, desculpa. Fernanda, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a um projeto que você conhece muito bem, que é o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo de Porto Alegre. Né? Tu foi uma das autoras desse projeto, muito importante para a nossa capital. Eu queria saber o que tu pretende fazer, caso prefeita da cidade, em relação à fiscalização e a campanhas para a gente enfrentar esse mal tão antigo, mas tão atual ao mesmo tempo. Sabe o que eu acho, Bia? Que nenhuma de nós não passou por isso. Eu acho que a pergunta que a gente faz para as meninas aqui é quando, em que circunstância foi. Eu tinha 12 anos. Foi uma coisa horrorosa no transporte intermunicipal, assim, uma coisa que marca a gente, né? Então, eu acho que essa lei, ela foi muito importante, fiquei muito feliz de conseguir aprovar, quando a gente conseguiu aprovar, né? Mas, ao mesmo tempo, essa prefeitura não implementou. Primeiro, o que a gente conseguiu, porque eu ainda estava vereadora aqui, foi fazer os cartazes que a gente colou em tudo que é lugar. O meu corpo não é... O transporte é público, o meu corpo é não. Assédio é crime, denuncie. Isso a gente conseguiu fazer porque eu fiz os cartazes como procuradora da mulher. Não é porque o Marquesão fez os cartazes, eu fiz, levei, botei nos ônibus, né? Porque é isso, tem que começar. E com a caneta na mão, a gente vai ter recursos para fazer essa campanha efetiva dentro do sistema de transporte, tanto da denúncia, mas também algo que eu acho muito importante, que é
ter um diálogo com os motoristas e cobradores, porque do que fazer, né? Claro que tu não vai substituir função, mas muitas vezes nem eles sabem o que fazer. Acho que eles gostariam de ter esse papo com a prefeitura, com a secretária de mulheres, porque eu quero uma secretaria de mulheres, eu quero uma secretaria de mulheres e LGBTs juntos, e uma secretaria de combate ao racismo e direitos humanos juntos, é importante. Claro que não é só a secretaria, né, Bia? O nosso secretariado tem que ser transversal e paritário, mas é importante a secretaria com políticas específicas também. E é paritário porque mulheres não discutem só temas de gênero, mas também discutem economia, trabalho, LGBTs não discutem só liberdade de orientação sexual, mas também discutem esporte, cultura. E eu sei que vocês sabem disso, mas tem tanta gente da velha política que não sabe disso, que me cansa às vezes a beleza, né? Mas, enfim, vocês sabem, a gente quer recompor. Isso da formação, para mim é muito importante, porque tem muitos motoristas que gostariam de saber se para o ônibus na hora, ou via direto com a brigada, etc. A questão das cartilhas, e tem um tema, que é as câmeras. Hoje, boa parte do transporte coletivo tem câmeras. Tem um rol de crimes que eles fiscalizam, sabe, com as câmeras. O que eu queria? Incluir o assédio contra as mulheres ali para poder identificar os agressores, sabe? Porque tem grupos sistemáticos que se organizam pela internet para nos agredir nos ônibus. Eu sei que às vezes a gente não acredita, mas sim, existe. Porque o machismo é pesado, sabe? De gente que se vangloria. Então, tu identificar os agressores também é importante para acabar com a ideia de impunidade, né? Para, ao mesmo tempo, né, ajudar a nossa luta. Eu acho que nós estamos mais empoderadas, assim, no sentido de não aceitar, de denunciar, mas ainda é preciso fortalecer essa luta, né? De fortalecer essa mulher, para que não se paralise, para que saiba que a culpa não é dela, não era a roupa dela, não era ela, né? Mas que a gente precisa efetivamente enfrentar os machistas. Obrigada, Fernanda. Essa pergunta da Bia reflete bastante o que a gente tem escutado nos workshops Vida Urgente nas escolas das gurias, de maneira geral, assim. Então, é bem importante a gente poder abordar esse assunto aqui hoje. Bom, na sequência, a gente tem uma pergunta que aborda a questão de segurança, que é com o Arthur Estrela, do Leonardo da Vinci Alpha. Boa noite, Arthur. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? A minha pergunta, eu creio que ela em parte já tem até sido respondida um pouco nessa resposta prévia, mas é sobre algo que eu acho que seja relativo, assim, que anda lado a lado com a questão da mobilidade urbana, né? Que eu acho que é muito parte da razão de muitos jovens não se sentirem seguros para utilizar, né, usufruir do nosso transporte público. Eu queria saber, tu enquanto candidata, né, e possível prefeita, o que poderia fazer efetivamente para alterar esse cenário que a gente observa, né, na questão da segurança no transporte público, o que poderia ser incrementado, alterado, enfim, aperfeiçoado, para que os jovens, e creio que cidadãos de modo geral, se sentissem mais seguros, né, para utilizar o nosso transporte. Olha, Arthur, eu vejo que é preciso manter uma política efetiva transversal de diálogo, né, das estruturas da mobilidade, ou seja, dos transportes, com também os órgãos de segurança. No início de 2017 se identificou, né, uma quadrilha que entrava nos ônibus e assaltava, eram recorrentes assaltos. Boa parte dos motoristas e cobradores já tinham sofrido assaltos muito violentos dentro do transporte coletivo, e também os usuários, né? É isso, chega, faz arrastão, enfim. Essa integração, né, com as câmeras, a guarda municipal, o batalhão responsável, né, por cada região, diminuiu um pouco esse tipo de crime em Porto Alegre, o que é importante, porque a gente faz política de segurança com inteligência, né? Inteligência é fundamental nessas coisas, né? E, de fato, a gente teve uma atenção especial, né, no combate a esse tipo de crime, então esse tipo de coisa precisa ser mantido e até ampliado, né? O que não foi feito foi em relação à segurança das mulheres. Isso, nenhuma política efetiva, desde da lei que eu consegui aprovar como vereadora, ainda não foi plenamente implementada pela prefeitura e precisa ser implementada. Eu acho também que a gente precisa abrir concurso público para a guarda municipal, que é muito importante. Os guardas municipais são muito qualificados em Porto Alegre, sabe? Sabe que as escolas todas que têm, os estudantes, todos gostam desse contato comunitário, é outra relação, assim. E a guarda municipal precisa ser valorizada, equipada e também
ser responsável, cada vez mais valorizado no sentido da preservação da vida, não só dos prédios. Os prédios são importantes, é claro, mas eu acho que o nosso maior patrimônio é a vida, né? Então a gente tem que pensar numa guarda cada vez mais comunitária, mais cidadã, com relação com a comunidade. E a gente precisa também incrementar os recursos, né? Hoje, Porto Alegre, 2019, gastou mais, ou seja, o Marquesan, eu prometi para a Brenda que não ia falar muito dele, mas ele merece, porque foi um dos piores prefeitos da cidade, mas tá bem, eu não vou, mas ele, em 2019, se gastou mais com cargos de confiança, 91 milhões, do que com políticas de segurança, 52 milhões o ano inteiro. Não fecha essa conta, né, Arthur? É preciso tirar do loteamento partidário, dos cargos, enfim, governar com os municipários, investir mais em segurança. Eu e o Márcio, né, nós, reduzir em 70% os cargos em comissão, economizar 63 milhões de reais, é possível, porque tem muita gente qualificada do serviço público para governar junto conosco. Isso pode incrementar o orçamento da cultura, que eu quero incrementar. O ano passado foram 0,37% do orçamento, nós queremos investir 2% do orçamento em cultura, porque é fundamental. Para o futuro, cultura, educação e esporte, gente, é fundamental, né? Eu acho que era do Darcy a frase, né? Sociedade que fecha escolas abre presídios. Eu não sei se era dele, eu vou pesquisar na internet, mas é isso. A gente tem que investir naquilo que é importante, né? Nas áreas sociais e também na segurança, evidentemente. Darcy, sim, Fernanda, tá certa. Eu estudei na UNB em Brasília e lá é Darcy para todo lado. Gente, então... que luxo! A UNB é uma das melhores universidades do país. Eu gosto muito da URGS, mas a UNB é sensacional. Formou Darcy Ribeiro, Anice Teixeira, formou gente assim... Essa frase lá é bastante dita. Bom, a gente está aí quase extrapolando o nosso limite de tempo, mas como a gente teve muitas perguntas, acho que a gurizada está bem empolgada com essa oportunidade, estão todos felizes de estar aqui hoje. A gente vai ter mais aqui 2 perguntas e peço então que as outras pessoas guardem suas ideias. A gente tem mais outros 12 candidatos para ouvir, né? Então vai ser bem legal a gente manter esse diálogo. Então agora na sequência eu chamo a Bruna Piussi, do Colégio Leonardo da Vinci Alfa. Tem uma pergunta para fazer então para Fernanda Melchiona. Boa noite, Bruna. Boa noite, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, né, a tua presença aqui para nos ouvir, para conversar sobre questões tão importantes para a nossa cidade, né? A minha pergunta é sobre infraestrutura, porque a gente sabe que em Porto Alegre as calçadas são esburacadas, desniveladas, as ruas são mal iluminadas, o que também interfere na segurança. Um exemplo é eu moro a menos, assim, umas 2 quadras do meu colégio e eu não me sinto tranquila. Acho que os jovens, não só os jovens, todos os cidadãos em Porto Alegre não se sentem tranquilos em ir e vir. E, além disso, também, as podas de árvores não são frequentes. Enfim, eu queria saber quais são as propostas do seu governo nessa área, na infraestrutura. Acho que é importante. É muito importante, Bruna. Eu acho que a gente tem que resgatar e valorizar também, né, as estruturas da prefeitura que foram desmontadas ao longo do ano. O DIP, que é o Departamento de Iluminação Pública, foi desmontado. Inclusive, foi privatizado. Isso já faz 2 anos, só que começaram a botar as luzinhas agora, que é ano de eleição. Poxa, mas enquanto isso as pessoas iam no breu. Eu fui no Carnaval em Porto Alegre esse ano, antes da pandemia, evidentemente. Gente, era um breu o Porto Seco. Um breu, assim, um negócio... É surreal. E assim são várias ruas também. Eu tô falando do Porto Seco do Carnaval, porque teoricamente é um evento público, né? Que tem apoio público e esse cara ali tinha iluminação, sabe? No caso das calçadas, as calçadas são responsabilidade, né, dos proprietários, dos prédios, né? Tu precisa de um programa de fiscalização, porque tu tem o prédio, então a calçada na parte da frente é responsabilidade daquele prédio ou daquela casa. Então, óbvio, tu tem que fazer essa fiscalização para ver se tem as reformas, a manutenção, mas eu acho mais, sabe, Bruna? Nós tínhamos que pensar no plano diretor acessível, pelo menos nas grandes avenidas tem que ter piso tátil, gente. É surreal, é desumano a gente não ter uma inclusão, e para isso tem que ter uma política pública fomentada pela prefeitura. Porque não pode ser que uma pessoa com deficiência visual não possa andar na cidade de Porto Alegre. Ou andar se batendo com muita dificuldade, porque é isso, não tem piso tátil, não tem semáforo sonoro, não tem inclusão nos ônibus. É surreal. E nós temos 400 mil porto-alegrenses com algum tipo de deficiência.
E muitos dos órgãos públicos, na frente dos seus órgãos públicos, a calçada está detonada e não tem o piso tátil. Então, eu acho que também o dever começa em casa, sabe? No caso da poda das árvores, o setor da SMAN que faz isso não tem concurso desde a década de 90, Bruno. Desde a década de 90. Aí eles fizeram uma lei na Câmara dizendo assim, se a SMAN não faz, então o proprietário pode fazer, que seria uma forma de flexibilizar, né, o controle ambiental, porque Porto Alegre tem perdido muita arborização e muita qualidade mesmo, né, de vida com isso. Já foi pioneiro num dos ares menos poluídos do Brasil e agora já está com super poluição no ar, né? Então as árvores são muito importantes, mas não só não funcionou, né? Porque tu não tem que terceirizar a responsabilidade que é da prefeitura, ao contrário, tu tem que valorizar os equipamentos públicos para que as pessoas tenham a poda das árvores da via pública, retirada de árvores que podem cair, e isso é bom para a cidade, isso é bom para todos nós, né? Ter árvores saudáveis, ter qualidade de vida, enfim, e Porto Alegre está perdendo muito mesmo. Eu moro aqui desde 2001, escolhi Porto Alegre como a minha cidade, e é impressionante, né? Como a gente perdeu a natureza nesse meio tempo. Então, precisa resgatar, nós queremos fazer isso. Obrigada, Fernanda. Então, vamos para a nossa última pergunta, aí já quase no finalzinho do nosso evento. É uma pergunta do voluntário Vida Urgente, Bruno César. Boa noite, Bruno. Oi, Brenda. Boa noite, gente. Boa noite, Fernanda. A minha pergunta, na realidade, ela foi, de certa forma, respondida agora no questionamento da Bruna. Eu ia te perguntar sobre a questão da acessibilidade, principalmente da mobilidade em Porto Alegre, tá? Mas, como tu trouxeste essa pauta, eu também sou professor de comunicação e esse ano em específico nós tivemos diversas licitações em Porto Alegre que abordaram as questões de mobiliário urbano e principalmente as questões de tecnologia. Te pergunto, quais são os projetos que tu imagina que podem unificar a área da tecnologia, que podem unificar o mobiliário urbano para facilitar essa convivência que nós temos em todos os ambientes do trânsito, sejam eles, ou melhor, em todos os papéis do trânsito, sejam eles ciclistas, motociclistas, rodoviários, pedestres, enfim. De que forma a gente consegue integrar o mobiliário urbano e a tecnologia para nos ajudar nessa luta diária aí? E é isso aí. Obrigado. Bruno, obrigada pela tua pergunta. Eu fico muito preocupada, assim, sabe, com o caminho que tomou Porto Alegre, porque quando a gente pensa o planejamento da cidade, por exemplo, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, tu pensa onde a cidade quer estar daqui a 10 anos, como é que vai ter a integração de mobilidade, para que regiões vai crescer, qual vai ser a política paisagística, qual vai ser a qualidade do ar, como vai ser feito o estudo de impacto de vizinhança, para que, de repente, tu na tua casa, que, sei lá, pegou sol a vida inteira, aí a prefeitura licencia um prédio do lado e acaba com o teu sol, a tua qualidade, sabe? Planejar a cidade. E isso é muito legal pensar, fazer esse planejamento. Enfim, o que eu vejo ao longo desses últimos anos é o contrário do pensar, isso é muito legal, precisamos fazer, e terceirizar. No caso de Porto Alegre, fizeram uma consultoria, o plano diretor que deveria ter sido revisto em 2019 não foi revisto em 2019. E veio uma consultoria de fora, ao invés de aproveitar o que a gente tem de melhor. Essas pessoas, que é quem mora em Porto Alegre, que é quem pode dizer como é que a gente tem que montar uma integração, ou mesmo prospectar, por exemplo. O Extremo Sul foi super adensado no sentido que muitas pessoas foram morar, né? Então, bom, como é que a gente vai levar os equipamentos públicos, pensar o transporte hidroviário, pensar uma política de preservação ambiental, porque lá está boa parte da mata ainda remanescente em Porto Alegre. Então, tudo isso tem que ser feito, né? Eu acho que eu fiz esse preâmbulo porque eu acho que a revisão do plano diretor que não foi feita pelo Marquesan e depois veio essa consultoria, não teve nenhuma democracia, tem que ser refeito em 2021. Se eu for prefeita, nós vamos refazer. Só que nós vamos refazer com audiências públicas, com as entidades, com a cidade, com os arquitetos, com os usuários. Aí, no plano diretor, passa tudo. Passa mobiliário, passa a área especial de interesse cultural, passa acessibilidade também, porque a gente tem que prospectar, né, como pensar as políticas de acessibilidade. Porto Alegre tem um plano diretor de acessibilidade muito bom, Bruno. Só que o problema é que fica lá na lei, sabe? Não tira do papel. O plano diretor de acessibilidade tem metas ótimas, o problema é que não são cumpridas. E não vai orçamento para cumprir essas metas de acessibilidade. Então, eu acho que isso é um momento muito importante para a questão do planejamento, do próprio mobiliário. Teve legislação alterando o mobiliário. Eu tenho uma preocupação, né, de que o mobiliário urbano também não vire uma poluição na cidade.
mas teve legislação, foi votada pela Câmara de Vereadores. Sobre tecnologia, eu acho que a gente tem muito potencial em Porto Alegre, sabe? Pelo que a gente tem já de Procempa, Ceitec, que agora o Bolsonaro está querendo vender, mas que é um polo de dar inveja para toda a América Latina, que produz microchip, tecnologia de ponta. Tu tem 200 mil estudantes entre as principais universidades, a PUC tem polo tecnológico, a URGS tem polo tecnológico. Então, tem um potencial de desenvolvimento de tecnologias, inclusive tecnologias limpas, enorme. Porto Alegre é uma cidade de serviços. Então, tu tem todo o quarto distrito que poderia abrigar uma série de coisas, né? E inclusive, ser atrativa para a área tecnológica. Mas aí eu volto, né? Enfim, é preciso ter visão, tá? Para criar novos caminhos e ter essa integração entre esses atores da cidade que são muito potentes, né? Eu penso num plano municipal de incentivo à ciência e tecnologia, construído com todos, né, de forma democrática, mas eu acho que Porto Alegre deveria fazer, porque a gente não pode ficar sempre dependente, né, importando coisas, a gente pode desenvolver muitas coisas aqui. Tem vocação para isso, né? Obrigada, Fernanda. Muito interessantes as perguntas levantadas aqui hoje. Parabéns, pessoal, por esse momento tão interessante de reflexão em defesa da vida. Para nós encerrarmos, então, a gente convida a candidata e deputada Fernanda Melchiona para até 5 minutos fazer a sua fala final. Fernanda. Eu quero, Brenda, agradecer muito o espaço, foi muito legal, eu gostei muito. Para mim passou voando, não sei para vocês, mas assim, passou voando, podia responder mais várias perguntas, porque eu acho que é isso, né? A demonstração de que a juventude não é o futuro, é o presente, sabe? E é o presente para muitas coisas. A gente tem muitos desafios, gente. A coisa não tá fácil. A gente enfrentou a pior pandemia e segue enfrentando da nossa história. 148 mil óbitos não é acidente. É óbvio que o Covid levaria muitos a óbito, mas tanto assim é parte também de uma política obscurantista, negacionista, que desvaloriza a vida. A vida é a primeira coisa, né? É a nossa, enfim, é a pré-condição, né, para todos nós, deveria ser a prioridade dos governos. E a gente está vivendo esse momento de Covid, de tentativa de restringir as liberdades democráticas, de ataque aos avanços das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras. Então, é um período muito difícil da nossa história, mas eu tenho muita expectativa na juventude. Acho que em 2019 o tsunami da educação conseguiu reverter muita coisa. Na turma da cultura que resiste, em quem não aceita mais a censura, nas mulheres que seguem sendo linha de frente, e não para o futuro, para o presente, para a gente não deixar avançar vozes de extrema-direita, vozes contrárias às liberdades democráticas. Isso vai ser muito importante a nossa mobilização, né, como sujeitos históricos, mas também como prefeita eu quero fazer de Porto Alegre um espaço de resistência, e Porto Alegre já foi pioneira na legalidade, foi pioneira em tantos momentos da história, a gente quer, sim, fazer desse pioneirismo. Depois, dizer para vocês que se vocês gostaram das propostas, tem muito mais. O nosso programa é o mais completo, ouso dizer, porque dei uma comparada nos outros, está lá no fernanda50.com.br. E que, se vocês gostaram, vão conhecer outros candidatos, perguntem, questionem, isso é muito bom mesmo. Mas a gente pede o voto, porque é com coragem que a gente consegue construir novas alternativas e construir uma Porto Alegre, que é a Porto Alegre que a gente quer. E, por fim, mesmo para vocês, né, tem uma frase da Mafalda que eu usava no meu diretório acadêmico, também vindo do movimento estudantil, que dizia assim, ela estava correndo, eu não me lembro quem pergunta uma coisa para ela, ela disse, eu estou correndo para mudar o mundo antes que o mundo mude a gente. Vamos correr para mudar o mundo antes que o mundo mude a gente. Tem aquecimento global, tem muita coisa ruim, mas também tem muita potência, tem muita luta, tem muita resistência. E eu sei que a juventude não se deixa paralisar pelos muros do possível, que na verdade é os muros para manter as coisas como estão. Nós precisamos destruir esses muros para construir de fato um futuro diferente, de democracia real, de participação, de igualdade, de justiça, de preservação ambiental, e a juventude é a peça fundamental nisso. Então, parabéns pelo debate, pelas perguntas, para vocês da Vida Urgente, que tem um trabalho muito sensacional. Gostei muito do bate-papo e espero revê-los em breve. Se estiver na prefeitura junto com o Márcio Chagas, certamente vocês vão ter muitos encontros conosco para a gente pensar juntos essa Porto Alegre que a gente quer, para além da eleição. Nossa, muito obrigada, então, a candidata e deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, pela disponibilidade de participar conosco do Voto pela Vida e por valorizar o que a Juventude Vida Urgente tem a contribuir com a nossa cidade.
Deixo também aqui o nosso muito obrigada a todos os jovens que estão conosco hoje. Esse projeto é de vocês, é para vocês. Então, hoje vocês mostraram o engajamento e a vontade de ser parte da construção da Porto Alegre que nós queremos. Obrigada de verdade, pessoal. Nos vemos na quinta-feira, quando receberemos o candidato Montserrat Martins, do Partido Verde, para mais um bate-papo cheio de vida. Até lá!